Sejam bem-vindos ao nosso canal Cliques Históricos. Hoje, vamos explorar a rica tapeçaria de histórias, personagens e momentos que moldaram a metrópole que conhecemos e amamos. De bondinhos charmosos a artistas que marcaram gerações, de majestosos edifícios a emblemáticas avenidas. Vamos embarcar juntos nesta jornada e redescobrir a essência de São Paulo através das décadas. E iniciamos em 1977. O metrô de São Paulo era uma novidade, tornando a cidade mais acessível para todos. Com suas estações reluzentes e trilhos recém-instalados, representava o progresso e a modernização da megalópole. Avenida Paulista, em 1979. Um ar de beleza e simplicidade. Os prédios mais baixos dominavam a paisagem, e a calmaria era a marca registrada de um dos cartões postais da metrópole. 1989, o final de uma década. Na rua Ticoatira, no bairro Bosque da Saúde, garotas se reuniam para registrar momentos que hoje são pura nostalgia. Os terminais sempre foram pontos de encontro, e em 1977, a agitação era a mesma que vemos hoje. A década de 1940 trouxe charme e elegância para as ruas de São Paulo, e a Rua Alfredo Pujol era o retrato dessa era. Os trens sempre foram um marco. Em 1947, eles eram uma peça central do cotidiano paulistano. 1963, uma época de mudanças. A Avenida Domingos de Moraes estava em plena transformação, refletindo a constante evolução da cidade. No mesmo ano, bondinhos charmosos circulavam pela cidade, sendo parte integrante da paisagem urbana de São Paulo. E falando em transporte, quem se lembra da elegância dos motoristas e cobradores da CMTC? Verdadeiros ícones da cidade. No início da década de 1960, a esquina da Rua Martins Fontes fervilhava de vida e movimento, um reflexo vibrante do São Paulo da época. A Avenida Liberdade, com sua fusão cultural, era e ainda é um local de encontros e histórias. E a Rua Dr. Rodrigo Silva, uma junção perfeita de tradição e modernidade. 1953. O bairro do Brás não era só tecidos e vestuário. Sua zona cerealista pulsava, trazendo sabores e aromas que preenchiam as ruas. Entre as personalidades que marcaram a cidade, temos Chico Buarque e Odete Lara. Com suas artes, eles pintaram São Paulo de música e drama. 1936 nos apresenta Miguel Domingos, um motorneiro da época. Seu trabalho representava a força motriz de São Paulo, transportando sonhos e esperanças por suas ruas. Décadas depois, em 1960, motorneiros compartilhavam histórias e risadas antes de começarem seus percursos. Era mais do que um trabalho, era uma comunidade. Retrocedendo ao fim do século XIX, em 1899, a estação ferroviária de Pirituba ecoava os primeiros sons dos trens, inaugurando conexões e encurtando distâncias em São Paulo. E na virada para o século XX, bondes cruzavam a Rua Xavier de Toledo, marcando a paisagem urbana entre os anos 40 e 50. 1939 nos transporta para a Praça da Sé, onde 3 bondes cruzavam, representando a vitalidade do coração de São Paulo naquele tempo. Um ano antes, em 1938, a hoje sofisticada Rua Oscar Freire tinha cortiços que retratavam uma São Paulo diversa e em plena transformação. O Cine Astor era mais do que uma sala de cinema. Era uma cápsula do tempo na Alameda Santos.
As multidões que se reuniam lá buscavam não só entretenimento, mas também conexão. 1958 nos transporta para o prédio que abrigava o Consulado dos Estados Unidos, um ponto de encontro entre culturas, onde histórias pessoais e diplomáticas se entrelaçavam. E nas calçadas em frente às lojas Mapim, vendedores ambulantes exibiam suas mercadorias, cada item com uma história, cada venda um pequeno drama. Nos anos 1950, o Quarteirão, na Rua Conselheiro Crispiniano, era um retrato da urbanização acelerada, uma junção de comércio, cultura e convivência diária. 1963 nos trouxe um vislumbre do grande Tarcísio Meira, cujo talento e charme marcaram gerações, aqui retratado passeando pela emblemática Avenida São João. 1975 viu nascer um dos maiores feitos de engenharia do país. A rodovia dos imigrantes começava a ser esculpida, prometendo ligar o Planalto ao litoral e fortalecer a veia econômica de São Paulo. Em 1963, o ronco dos motores preenchia o ar de Interlagos. A reta dos boxes e a icônica curva, se tornaram palco de adrenalina, paixão e velocidade. À medida que avançamos para 1954, chegamos ao quilômetro 73, o icônico restaurante Frango Assado nascia, tornando-se uma parada obrigatória para viajantes e famílias. A década de 70 trouxe consigo a inauguração da Via Anchieta, uma artéria vital que ligava a capital ao litoral, simbolizando progresso e mobilidade. Nos anos 60, o Porto de Santos não era apenas um hub de comércio. Era também um cenário onde os emblemáticos Fuscas se alinhavam, capturando a essência de uma era. Ao adentrarmos os anos 80, encontramos os queridos Fuscas recebendo cuidados no pátio da Telesp. Esses carros não eram apenas veículos, eram parte da identidade paulistana, símbolos de uma geração. 1991 trouxe vislumbres de nosso campeão Ayrton Senna. Seu retorno ao Tremembé não apenas marcava o repouso de um herói, mas também a conexão de um ídolo com sua terra natal. Em 1975, a Estação Jabaquara surgia como um emblema da modernidade. Esse marco no transporte coletivo simbolizava o começo de uma nova era de mobilidade urbana em São Paulo. Voltando aos anos 30, a antiga sede do São Paulo Futebol Clube erguia-se na Avenida São João. Esse local, agora a Praça Júlio Mesquita, foi o berço de paixões e rivalidades esportivas. A década de 1980 nos transporta para São Bernardo do Campo, onde o final de um dia de trabalho na Volkswagen mostra a dedicação dos trabalhadores industriais de São Paulo. Nos anos 50, o coração de São Paulo batia na Praça da Sé. Suas torres emergentes eram testemunhas da fé e da evolução arquitetônica da metrópole. Em 1954, a Estação da Luz era o portal pulsante de São Paulo, uma junção de destinos e despedidas, e até hoje permanece como um dos marcos históricos da cidade. Avançando 2 décadas, em 1974, o metrô de São Paulo emitia seu primeiro bilhete, uma simples peça de papel que simbolizava um passo gigantesco na jornada de mobilidade urbana. A década de 1970 presenciou a ascensão da linha 1 azul do metrô, um empreendimento que prometia e entregava uma São Paulo mais integrada. Foi um marco de engenharia e visão. Voltando um pouco aos anos 60, os exames de datilografia eram um rito de passagem. Eles testavam precisão e velocidade,
refletindo uma era antes da Revolução Digital. Em 1955, um novo horizonte surgia em Aparecida. A construção da Basílica Nova começava, celebrando a fé e a devoção brasileiras, num monumento que se tornaria um dos maiores do mundo. E assim, meus amigos, através de ruas, prédios e momentos eternizados no tempo, revisitamos a alma vibrante de São Paulo. Obrigado por me acompanharem nesta viagem nostálgica. Se você gostou deste tour pelo passado, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos assim. Até a próxima!